Olá, está começando mais um Agro, Saúde e Cooperação. E no programa de hoje vamos falar de plantas medicinais. Num tempo em que a natureza parece pedir socorro, é nela que muitos reencontram a cura. Elas podem estar no nosso quintal, em trilhas, escondidas na mata e até em postos de saúde. Do campo a laboratórios modernos, da tradição familiar ao conhecimento científico, as plantas com poderes fitoterápicos são um elo entre o passado e o futuro. Uma área pantanosa entre a faixa litorânea e Serra do Taboleiro, onde há milhões de anos existiu mar, há uma área completamente coberta por um verde denso e poderoso. Se é bonito de se ver de cima, imagina só lá embaixo. Dá para imaginar que em pleno município de Palhoça existe florestas de melaleuca como essa. A melaleuca é uma planta medicinal de origem da Austrália e que se deu muito bem por aqui. É um exemplo da cura que vem do campo, o nosso tema do programa de hoje. Essa é apenas uma das milhares de plantas que a natureza caprichou na composição, um verdadeiro presente para a nossa saúde. Quem conhece de perto o potencial dela é a família Vieira, que há quase 2 décadas apostou na melaleuca, atendendo o desejo de seu João, o patriarca já falecido. Um visionário que começou a plantar as primeiras sementes dessa história, já pensando no futuro promissor deste fitoterápico. Meu pai veio para cá nos anos 70, veio desbravando esse terreno. Ele era um homem que veio do campo, foi para a cidade. Ele tinha uma visão bastante ampla para a época, de sempre estar inovando. Foram pelo menos 2 anos até descobrir o professor que poderia fornecer as mudas. A gente tinha uma biblioteca virtual, de alguns vídeos que a gente comprava no CPT, dentre eles o da melaleuca, e que encantou ele. Ele disse, nossa, isso a gente precisa ter aqui. E daí a gente ligou para conseguir. Antônio Leles Pinheiro era um estudioso da melaleuca, ele trouxe a melaleuca da Austrália através de permuta de sementes do pau-rosa da Amazônia com as sementes de excelente qualidade da melaleuca. E os planos não começaram pequenos. No início, meu pai começou com 35 mil mudas. Hoje a gente tem aproximadamente uns 80 mil. Altair, irmão de Ademir, me explica que a produção ainda é maior que a demanda. São aproximadamente umas 8, 10 quadras por aí. A média aí de 8 mil plantas cada quadra. Isso daqui, quando eu corto, ela nasce de novo? Ela nasce de novo. Ela rebrota. Tem lugares aí que a gente cortou já umas 4, 5 vezes e ela está sempre nova. A casca da árvore ainda é um produto a ser explorado pela indústria por se apresentar como excelente isolante térmico. Mas até que pesquisas certifiquem o melhor uso e forma de beneficiamento, a família só tem a agradecer por já extrair o que a planta oferece de mais potente. O óleo essencial extraído das folhas, extremamente aromáticas e poderosas. E a melaleuca, ela veio como um diferencial, porque até então era uma planta que, quando começamos, era muito desconhecida, porém a gente tinha muita fé que ela ia dar certo e, de fato, a gente foi descobrindo com o tempo, com as pesquisas, que é uma planta maravilhosa. Para o Guilherme, a 3ª geração a usufruir da propriedade, a melaleuca é muito mais do que uma cultura agrícola, é uma herança com propósito. A melaleuca, para mim, ela representa não somente uma parte do nosso passado, mas também o nosso presente e o futuro. Que não é um futuro que não vai ser de bom acesso, mas que vai ser muito bem acolhido não só pela gente, mas pelas pessoas que consumirem, E que verem a necessidade dessa planta no seu dia a dia. O que você acha que hoje falta? Falta as pessoas conhecerem um pouquinho mais a melaleuca, acreditarem mais no fitoterápico? Qual que é a mudança que tu espera? Então, é um pouco disso tudo. A gente sabe que a partir do momento que a pessoa conhece a melaleuca, ela não fica mais sem. Ela é bactericida, fungicida, antiviral. Então é um mix completo do que a gente precisa para o nosso dia a dia. Eu digo que é um propósito abençoado. O óleo possui uma composição única de mais de 100 componentes químicos. É bom para pele, cabelo, unha.
E a gente precisa da eficiência, a eficiência a gente busca com estudo. Então a gente sempre busca ter, por exemplo, como os parceiros a FURB, a Universidade Federal, os laboratórios onde a gente faz as análises para certificar que o produto tem os princípios ativos que fazem o bem para a comunidade e que não tem nenhum alergênico. E se faz bem para a gente, por que não para a terra? Todo o material que sobra da palhada da melaleuca volta para o campo novamente como adubo. A gente utiliza para que forneça energia e força para outras plantas crescerem novamente. Da floresta à fabricação de cosméticos naturais, das mãos do agricultor ao olhar do pesquisador e da indústria biotecnológica. O que vem do campo ganha a cidade com mais potência. É que além da produção própria, eles também trabalham com o sistema B2B, que é quando uma empresa vende sua matéria-prima para outra. Aqui nessa empresa de Florianópolis, o óleo de melaleuca ganha uma nova roupagem. É uma espécie de armadura que protege e potencializa as suas propriedades. É o que a gente chama de ativo nanotecnológico. Encapsulado, as propriedades antimicrobianas, antioxidantes, anti-inflamatórias e cicatrizantes do óleo são protegidas e fornecem ainda mais segurança para a indústria e consumidores. A nanotecnologia é uma ferramenta muito importante, né, que tem uma abrangência de aplicação muito grande. Então, pensando que o consumidor, em diversos níveis, está buscando cada vez mais soluções que sejam, por um lado, eficazes, mas, por outro lado, que tenham menos agressão à saúde, ao ambiente, né? A nanotecnologia é uma ferramenta muito importante. É um aliado desse tipo de produtos naturais, como, por exemplo, o óleo essencial de melaleuca. Por quê? O óleo essencial de melaleuca, por exemplo, ele é muito volátil. A gente consegue reduzir a volatilidade com o nanoencapsulamento, por exemplo. O resultado impressiona. Se transforma em matéria-prima com princípios ativos que atendem a diferentes nichos de mercado. Um creme facial contendo o óleo de melaleuca nanoencapsulado para tratamento de acne, por exemplo. Pode ser um shampoo veterinário para tratamento de dermatites e de outras condições patológicas em cachorros, por exemplo. Ou pode ser para aplicar em plantas para proteger de doenças fúngicas. O Brasil não vendendo apenas a matéria-prima, né, que a gente já é reconhecido, né, por ter uma capacidade produtiva muito grande do ponto de vista agro, por exemplo, mas vendendo também tecnologia, não só a matéria-prima, mas a matéria-prima já associada a tecnologias de maior valor agregado. É o campo conversando com a indústria e o Brasil deixando de exportar só matéria-prima para também entregar inovação. Chá de hortelã para a tristeza, babosa para machucado, boldo para o estômago. No quintal da Dona Cleusa tem de tudo um pouco. E não é só ela não. Cada vez mais brasileiros estão redescobrindo o valor das ervas medicinais com o aval da ciência e o carinho da tradição. Aos 73 anos, Dona Cleusa cultiva no seu quintal, em Florianópolis, uma espécie de farmacinha. A babosa não tem propriedades anti-inflamatórias, como a penicilina, mas tem ação calmante e cicatrizante. Ele é muito, muito bom. No machucado tem que ser logo, coloca logo. Tira a partezinha do espinho e daí tira o miolinho, que é aquela babinha, né? Por isso que é babosa. A Ora Pronobis, rica em proteína, fibras e vitaminas, vai para o suco verde. O boldo a gente usa para dor de estômago, né? Dona Cleusa tem até receita para alegria. Que eu fui comprar um fitoterápico, que eu estava muito triste. Uma tristeza que eu não sabia nem explicar essa tristeza. Faz tempo já. Aí ela falou, vou receitar hortelantil. Eu pensei, se é hortelantil, vem do hortelã. Aí comecei a fazer chá direto de hortelã. Tô triste? Hortelã. Tá gostoso, Dona Cleusa. Saúde. Sempre gostei de ter essas plantinhas no meu quintal. E isso a gente trouxe assim de gerações passadas, né? A minha mãe vivia fazendo chá, tinha de tudo em casa. E ela aprendeu da mãe dela e assim
a gente leva adiante. E eu falo para as meninas também, né, para minhas filhas, que o chá, né, é bom para muitas coisas, muito mesmo. É natureza, né? O uso das plantas medicinais é tão antigo quanto a história da própria humanidade. E esse saber popular é nosso patrimônio, que também já é respaldado pela pesquisa científica. No Laboratório de Química do Instituto Federal de Santa Catarina, em Itajaí, o objeto de estudo é uma velha conhecida, a erva baleeira. E ela tem um poder anti-inflamatório, um potencial anti-inflamatório muito grande, tanto que foi o primeiro fitoterápico de uso tópico no Brasil. Ele, com planta nativa, ele é de erva baleeira. Qual que é a característica? Como é que eu identifico uma erva baleeira? Como é que você identifica? Então, assim, ela é um arbusto perene, você vai encontrar perto da praia, tanto na Restinga quanto na Mata Atlântica. Ela tem uma folha que é bem áspera e a principal... Aqui tem uma florzinha também, quando ela está com inflorescência, também é uma forma da gente identificar, mas a principal característica dela é o aroma. Meu Deus! Ela tem um cheiro muito forte, né? De um tempero industrializado. Um tempero, exatamente. Muito potencial medicinal e qualquer um pode aprender a identificar, coletar e fazer seu próprio medicamento, seja um chá em casa, né? Pensa naquela pessoa que tem uma coleção de ites, é bursite, tendinite, epicondilite, isso ajuda? Muito. É a principal ação da erva baleeira é para esse tipo de situação, né? Inflamações articulares, dores articulares, musculares. É a principal ação e utilização da erva baleeira. Para além do uso medicinal, Maressa tem explorado a extração do óleo essencial e identificação dos compostos fenólicos presentes na erva, que possui também ação antioxidante. A ideia foi obter esse óleo essencial no laboratório e, a partir daí, dividir para diferentes áreas. Então, desde que eu trabalhei em Canoinhas, a gente pôde estudar na área como um defensivo agrícola, né, no lugar de alguns agrotóxicos, ou no desenvolvimento de alimentos, que lá também tem área de alimentos. E aqui a gente tem o ideal de tentar encontrar se ele é útil também no cultivo de peixes. Conhecer para usufruir, respeitar, preservar. Estamos no Parque dos Sabiás, no município de São José, e esse é o time de profissionais que fez dessa ideia o projeto de um livro, uma espécie de guia que resgata o conhecimento tradicional para ser aplicado em trilhas do município. Cláudia e André são guias de turismo e Rodrigo, farmacêutico bioquímico. A proposta aqui não é só caminhar, é conseguir identificar, em meio à trilha, as espécies de ervas medicinais que são típicas da nossa Mata Atlântica, mas que muitas vezes passam despercebido ao nosso olhar, não é mesmo? É verdade. A natureza, né, as trilhas, elas são o nosso ambiente de trabalho e ela oferece múltiplas possibilidades. Nós selecionamos só plantas medicinais que têm comprovação científica da eficácia delas, da segurança do uso e que têm esse respaldo na medicina tradicional, né? Ou seja, são usadas há décadas, séculos, milênios, né? Uma delas é essa aí. Já ouviu falar em pichirica? É uma planta bem comum na Mata Atlântica, ela tem essa folha bem característica, assim, que parece vitrificada, né, brilhosa, com esses pelinhos, e ela dá uma frutinha que é riquíssima em antocianinas, ou seja, substâncias antioxidantes, né? Como se fosse um mirtilo nacional. Ela é útil para controlar colesterol, controlar o açúcar, né? Ajuda na obesidade, a raiz o chá da folha, né? E as surpresas durante o caminho não param por aí. O chá da folha da embaúba seca dá uma acalmada e é indicado para quem tem pressão alta. A folha da pitangueira ajuda no tratamento da diarreia, gota, reumatismo e até TPM. Quanto mais verdinha a folha, quanto mais brotinho for, mais tanino tem, aí melhor é o efeito. E a avenca? Quem diria?
Ela é usada para fazer um xarope, né? Para bronquite, expectorante, para tosse. Então né? a venca, que eu acreditava ser uma planta ornamental, ela também é medicinal. A gente tenta de todo jeito fazer uma conexão dos turistas, das pessoas que trilham com a gente, com aquele ambiente, para que eles se apropriem desse conhecimento e levem isso para casa. Se a gente for falar de preservação, de conservação do meio ambiente, é muito mais fácil quando a gente consegue fazer com que as pessoas se interessem, quando elas conhecem, quando elas veem o valor naquilo. Então a gente precisa sentir o cheiro, sentir o aroma, ver as cores, viver aquele ambiente como um todo. Aí a gente vai amar a natureza e vai preservar a natureza. Plantas que curam, hortas em postos de saúde e um saber antigo que volta a ganhar espaço na formação de médicos. Em Florianópolis, o uso de ervas medicinais virou política pública e prática de cuidado. Se tornou referência para todo o país. Permita-me te apresentar Alessio, mais conhecido como Bruxo das Plantas. Um homem observador, autodidata, que se tornou referência quando o assunto é ervas medicinais. Sempre fui bem curioso e tinha um olhar bem clínico do que estava acontecendo na comunidade. E culturalmente e na medicina eles usavam muita planta, porque não tinha médico por perto, não tinha nada, não tinha centro de saúde, não tinha farmácia, não tinha nada. Então eu ficava notando por que a pessoa usava aquela planta, o que é que ela tinha que ia fazer que veio aliviar aquela doença, aquela patologia. Nisso eu resolvi fazer uma especialização a nível de pós-graduação em plantas medicinais. Montei uma biblioteca e comecei a dar aula nos cursos de saúde. Na estante de sua casa há mais livros sobre o tema que a maioria das universidades. E no seu quintal são mais de 700 espécies diferentes de vários cantos do mundo. Ele reconhece e sabe o princípio ativo de cada uma. E apesar de não ser médico, é ele quem ensina aos médicos o que aprendeu durante uma vida inteira. Como tem um cheirinho de orégano, é bem gostoso. Criança tudo gosta porque tem o aroma de orégano já é familiar já. E essa planta aqui é para cólica. Então a gente faz um composto de 3 plantas para TPM. Há anos, Alessio colabora com a formação de residentes do programa Saúde da Família em Florianópolis. Muita gente não acredita, mas essa é uma horta dentro de um posto de saúde da capital. A cidade foi a primeira do país a implementar a iniciativa que une conhecimento científico e sabedoria popular. 9 categorias de profissionais, como médicos, enfermeiros, psicólogos e assistentes sociais, participam do projeto, que envolve práticas integrativas, agricultura urbana e saúde planetária na formação de residentes. Aqui os residentes aprendem, debatem, tocam, sentem o cheiro, experimentam. Dá uma sensação gostosa de poder tocar e entender, sabe? Que vem da terra mesmo. Quando eu tenho conhecimento das plantas, além de eu estar fazendo o empoderamento, né, da natureza que proporciona tudo pra gente, eu também trago a comunidade para mais perto de mim. É como se fosse um atendimento mais horizontal, sabe? Eu tenho conhecimento, você tem, vamos unir para eu conseguir te ajudar hoje. E o mais importante que eu acho que desse estágio me proporcionou foi a ideia de que as evidências existem, né, ainda vamos dizer assim, alcançando o seu papel dentro da medicina, mas que a gente não pode deixar de entender os benefícios também que isso traz para a população e para a pessoa, né, em si. A prática da horta e a teoria das ervas vem da Universidade Federal. Aqui dentro do campus são cultivadas mais de 200 espécies para ensino, pesquisa e extensão. O Horto Didático de Plantas Medicinais, ele foi criado aproximadamente lá em 1999 pelo médico, o Dr. César Simeonato, com o intuito de estar promovendo informações sobre o uso correto, racional e identificação botânica de plantas medicinais. E aí todo esse trabalho surgiu a necessidade de se criar um guia prático de plantas medicinais para os profissionais da área da saúde. Esse guia hoje descreve quase 40 espécies. Cristiane reconhece que poderia ser bem mais diante da nossa biodiversidade. Mas, segundo ela, o caminho da validação científica ainda esbarra na falta de investimentos.
Quando a gente precisa avançar na pesquisa, de estar trabalhando então com estudo clínico, a gente não tem um investimento. Então a gente interrompe a pesquisa e não consegue realmente comprovar a eficácia do uso daquela planta medicinal. Mesmo assim, o trabalho feito aqui já se tornou referência no país. A introdução de hortas medicinais contribuiu para o reconhecimento desta prática como parte do cuidado em saúde, culminando na criação da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos em 2006. O estágio transforma esse espaço em um espaço mais científico também, né? Trazendo para profissionais que já são formados e que estão em atuação direta na prática dessas pessoas dentro do Serviço Único de Saúde, né? Combinando ciência e saber popular, o que se cultiva nesses espaços vai muito além de ervas. É interessante a gente trabalhar com educação para o uso correto das plantas. E é isso que eu estou falando com vocês aqui, saber do uso popular, do uso tradicional, e casar com o saber científico. E fazer uma abordagem completa daquele paciente que está recebendo aquela planta, sabendo o histórico de vida dele, o prontuário dele. E nós temos planta muito mais segura do que remédio de farmácia. Quem já participou da formação e atua hoje diretamente com a comunidade já sentiu a mudança. Quando a gente se forma, acho que a gente fica muito focado na ciência médica mesmo. A gente acaba esquecendo um pouco disso, da natureza, das plantas. Então, acho que depois desse estágio e tá atuando na saúde da família, né, na residência, ele abre um pouco esse olhar de que a gente tem toda essa natureza à nossa volta que a gente pode usar auxiliando na saúde mesmo, né, em promover saúde para a população. Entre folhas, raízes e mãos que cuidam, brota um outro jeito de pensar saúde. Eu acho o chá uma ótima opção, mas eu gostaria de saber como é que eu vou usar. A gente tem algumas plantas que fazem bem assim, que acalmam, que fazem dormir melhor. A melissa, o capim-limão, o hortelã. E aqui a gente tem a horta mesmo, que tem um grupo, né? E aí se você quiser eu posso te acompanhar lá e você pode levar uns raminhos para casa já para você preparar. Com mais escuta, mais vínculo e o reconhecimento de que o que cura pode sim vir da terra. A cura vem da natureza. E quando a gente tem um planeta, que o planeta está saudável, a gente está saudável também. O programa de hoje fica por aqui, mas domingo que vem tem mais. Acompanhar a rotina diária de um pescador é entender na prática que a gente não comanda a natureza, mas que de uma hora para outra tudo pode mudar. E agora a gente está justamente naquele conhecido momento do saragaço, que é todo esse alvoroço. Vamos. Gente, é muita tainha! Do lanço histórico na Praia da Pinheira à espera pelo peixe no Campeche. E o registro da interação rara no mundo entre botos e pescadores. Você pode rever todas as nossas reportagens pelo ndplay.com.br ou pelo ndmais.com.br/agro. Uma excelente semana para você.